Meus amigos, o plano de paz de Trump para Gaza e seus aspectos positivos e negativos é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Como é do conhecimento de todos, o plano abrangente para acabar com o conflito de Gaza, proposto no dia 29 de setembro deste ano pelo presidente Trump, teve o apoio do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Este plano prevê que Donald Trump encabece um comitê que contará, entre outros, com o antigo primeiro-ministro britânico, Tony Blair, para supervisionar o processo de transição para a paz na faixa de Gaza. Em comunicado, no dia 3 de outubro, o Hamas sinalizou a disposição para entrar imediatamente em negociações para discutir os detalhes do acordo que está acontecendo no momento no Egito, com a mediação do Catar. Isso não significa, porém, que o Hamas tenha aceitado integralmente o plano de Trump. O Hamas afirmou ainda que valoriza os esforços de países árabes e islâmicos, além do presidente Trump, para pôr fim à guerra na faixa de Gaza. O plano abrangente para acabar com o conflito de Gaza prevê o cumprimento de 21 pontos que vamos descrever agora. O primeiro ponto diz respeito ao cessar-fogo imediato. O conflito cessará assim que ambas as partes concordarem com o plano, com a suspensão das operações militares israelenses e a retirada gradual das forças de defesa de Israel da faixa de Gaza. Esse cessar-fogo imediato, isso já está acontecendo. O segundo ponto do plano diz respeito à troca de reféns e prisioneiros. Isso está sendo objeto de discussão no Egito. Todos os reféns israelenses serão devolvidos dentro de 72 horas, de acordo com a proposta de Trump, após a aceitação do acordo por Israel. Em troca, Israel libertará 250 prisioneiros palestinos condenados à prisão perpétua e mais 1.700 habitantes de Gaza, detidos desde o início do conflito, incluindo mulheres e crianças. O terceiro ponto do plano de Trump diz respeito ao desarmamento do Hamas. De acordo com o plano, o Hamas deverá desarmar-se e renunciar ao controle de Gaza. Membros do Hamas que aceitarem a convivência pacífica receberão anistia, enquanto os que desejarem sair da faixa de Gaza terão passagem segura para outros países. E isso é o que estabelece o terceiro ponto do plano de Trump. O quarto ponto do plano estabelece que deve ser instituído um governo provisório, um governo transitório, que será instaurado temporariamente, supervisionado por um Conselho de Paz Internacional liderado por Trump, com a participação de figuras como Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Inglaterra. Este órgão, o governo transitório, será responsável pela administração de Gaza, até que a autoridade palestina complete um programa de reformas. O quinto ponto do plano de Trump diz respeito à ajuda humanitária e à reconstrução da faixa de Gaza. De acordo com o plano, a ajuda humanitária será distribuída por organizações internacionais neutras, como as Nações Unidas e a Cruz Vermelha. A reconstrução de Gaza será prioridade, com a entrada de equipamentos para remoção dos destroços e reabilitação da infraestrutura crucial.
O sexto ponto do plano trata da Zona Econômica Especial, que seria criada na faixa de Gaza, com tarifas reduzidas e taxas de acesso negociadas com países parceiros, visando atrair investimentos e criar postos de trabalho. O sétimo ponto do plano de Trump diz respeito à desradicalização e diálogo interreligioso. Este plano estabelece que será desenvolvido um processo para desradicalizar a população da faixa de Gaza, incluindo um diálogo interreligioso com o objetivo de alterar mentalidades e narrativas em Israel e Gaza. O oitavo ponto do plano diz respeito à garantia de segurança. De acordo com o plano, será oferecida uma garantia de segurança pelos parceiros regionais, para garantir que o Hamas e outras facções de Gaza cumpram as obrigações e que o território deixe de ser uma ameaça para Israel ou para seu próprio povo. O nono ponto do plano de Trump estabelece a criação de uma força internacional de estabilização. Os Estados Unidos, de acordo com o plano, irão trabalhar com os parceiros internacionais para desenvolver uma força internacional de estabilização temporária, a qual será imediatamente mobilizada para Gaza, para garantir a segurança na faixa. A força internacional desenvolverá e dará formação a uma força policial palestina, que servirá de corpo de segurança interna a longo prazo. O décimo ponto do plano fala sobre a retirada gradual das forças de defesa de Israel. Israel, de acordo com o plano, não irá ocupar nem anexar Gaza, e as forças de defesa de Israel irão gradualmente entregar o território que atualmente ocupam, à medida que as forças de segurança garantam o controle e a estabilidade da faixa. O 11º ponto do plano estabelece a necessidade de que seja elaborado um plano econômico para a reconstrução. De acordo com o plano, será criado um plano econômico para reconstruir Gaza através da convocação de especialistas com experiência em construção de cidades no Oriente Médio e tendo em consideração os planos existentes que visam atrair investimentos e criar postos de trabalho. 12º ponto do plano de Trump consiste na reabilitação de infraestrutura da faixa de Gaza. De acordo com o plano, será estabelecida uma estrutura para financiar a reconstrução de Gaza até a autoridade palestina completar o seu programa de reformas. 13º ponto do plano fala da criação de uma administração temporária. De acordo com o plano, Gaza será administrada por um governo temporário de palestinos, que será responsável por proporcionar serviços diários para as pessoas na faixa de Gaza. O governo temporário de palestinos será supervisionado por um corpo estabelecido pelos Estados Unidos, com o apoio dos parceiros árabes e europeus. O 14º ponto do plano diz respeito à distribuição de ajuda humanitária. De acordo com o plano, a ajuda humanitária será distribuída sem interferência de nenhum dos lados, pelas Nações Unidas e pela Cruz Vermelha, com outras organizações internacionais não associadas ao Hamas nem a Israel. O 15º ponto do plano diz respeito à criação de uma zona econômica.
será estabelecida uma zona econômica com tarifas reduzidas e taxas de acesso a serem negociadas com os países parceiros. O 16º ponto do plano diz respeito ao incentivo à permanência em Gaza das pessoas que estão lá. De acordo com o plano, ninguém será forçado a sair de Gaza, mas os que escolherem sair poderão fazê-lo. Além disso, o povo de Gaza será incentivado a ficar na faixa de Gaza e receberá uma oportunidade de construir um futuro melhor. O 10º ponto do plano fala do compromisso com a coexistência pacífica. O plano estabelece que os novos dirigentes da faixa de Gaza estarão comprometidos com a coexistência pacífica com os países vizinhos. O 18º ponto do plano fala na garantia de segurança regional. O plano diz que Israel aceita não levar a cabo futuros ataques no Catar. Os Estados Unidos e a comunidade internacional reconhecem um importante papel de mediação de Doha, que é a capital do Catar, no conflito de Gaza. O 19º ponto do plano fala no diálogo interreligioso. Será criado um processo para desradicalizar a população. Isso irá incluir diálogo interreligioso com o objetivo de alterar mentalidades e narrativas em Israel e em Gaza. O 20º ponto do plano fala sobre o caminho para o Estado de Palestina. Quando a reabilitação da faixa de Gaza estiver avançada e o programa de reforma tiver sido aplicado, estarão reunidas as condições para um caminho possível até o Estado da Palestina, que é reconhecido como objetivo do povo palestino. E, finalmente, no 21º ponto, fala sobre o diálogo entre Israel e os palestinos. O plano estabelece que os Estados Unidos irão construir um diálogo entre Israel e os palestinos para acordarem um horizonte político para uma coexistência pacífica. Os aspectos positivos e negativos do plano de Trump para a paz na faixa de Gaza e Oriente Médio, porque, de acordo com Trump, o seu objetivo não é apenas construir a paz na faixa de Gaza, mas em todo o Oriente Médio. Vamos tratar agora dos aspectos positivos e negativos do plano de Trump de paz para a faixa de Gaza e Oriente Médio. Vamos começar com os aspectos positivos. O primeiro ponto que é importante destacar é que o plano de Trump apresenta uma proposta concreta e pressão para a paz. O plano exerce uma pressão extremamente forte para resolver o conflito, apresentando uma saída clara e imediata para a guerra. Isso é indiscutível. O segundo ponto positivo diz respeito ao cessar-fogo e alívio humanitário imediato. O plano prevê um cessar-fogo imediato, troca de reféns prisioneiros, ajuda humanitária e reconstrução para Gaza, que poderia aliviar muito o sofrimento da população civil palestina da faixa de Gaza. Terceiro ponto positivo, terceiro aspecto positivo, é que o plano estabelece a retirada gradual das forças militares israelenses.
No plano A, a proposta de retirada gradual das tropas israelenses da faixa de Gaza, que poderia evitar a presença militar de Israel na região. Então, essa retirada gradual das forças poderia evitar a presença militar de Israel na região. Quarto aspecto positivo diz respeito ao desarmamento do Hamas. O plano exige a rendição do Hamas, que poderá conduzir a uma maior estabilidade e menor conflito armado, direto em prejuízo da população civil de Gaza. A população civil de Gaza já pagou um preço muito alto por conta desse conflito. Já são mais de 60 mil mortos por conta desse confronto entre o exército de Israel e o Hamas. Há uma solução não humilhante para o Hamas, com anistia aos militantes que se desarmarem e a passagem segura para o exílio, evitando uma humilhação total. O quinto aspecto positivo do plano diz respeito à reconstrução de Gaza. O plano atual afirma explicitamente que ninguém será forçado a sair de Gaza e incentiva a população de ficar para a reconstrução da faixa de Gaza. Então, é um aspecto positivo também. Outro aspecto positivo diz respeito à governança transitória ou uma autoridade internacional que supervisionará a faixa de Gaza. Durante a transição, essa força, essa governança transitória, essa autoridade internacional atuará como uma força de estabilização, que pode ajudar no controle de abusos, a reconstrução imparcial e evitar que disputas locais atrapalhem o processo. O sétimo aspecto positivo diz respeito à possibilidade de um Estado palestino a longo prazo. O plano inclui um caminho para a criação do Estado palestino, atendendo às aspirações fundamentais dos palestinos. O oitavo aspecto positivo diz respeito ao apoio regional e diplomático. Alguns países árabes, membros da comunidade internacional, líderes europeus expressaram apoio ou boa receptividade no plano, o que dá certa legitimidade diplomática. O nono aspecto positivo diz respeito à aceitação do plano de Trump pelo Hamas. Em comunicado, o Hamas sinalizou disposição para entrar imediatamente em negociações que estão acontecendo no momento no Egito para discutir os detalhes do acordo. Isto não significa, porém, que o grupo tenha aceitado integralmente o plano de Trump. A Hamas diz aceitar libertar todos os reféns em resposta ao plano de Trump e disse aceitar entregar o governo da faixa de Gaza a um órgão independente, formado por tecnocratas palestinos, com base no consenso nacional palestino e no apoio árabe e islâmico. E isso é que são pontos que estão sendo discutidos no momento no Egito, com a mediação do Catar. O décimo aspecto positivo diz respeito à neutralização do Hamas e dos extremistas de direita que integram o governo israelense. O plano de Trump coloca em xeque o Hamas e os extremistas de direita de Israel no poder, que são obrigados a abandonar seus projetos de poder, que seria interpretado como uma derrota pelos extremistas. Os radicais de Israel e o Hamas podem atuar para sabotar o plano de paz de Trump. Esse é um dos perigos que existe. Para neutralizar os radicais de Israel, é preciso que Trump aumente a pressão sobre eles, inclusive com a ameaça de suspender o fornecimento de armas às forças de defesa de Israel
e para obrigar o governo Netanyahu a conter os extremistas internos e a buscar uma paz duradoura. No caso do Hamas, essa pressão precisaria vir de países árabes, com influência sobre o grupo, como o Catar e também do Irã, seu principal financiador. O 11º aspecto positivo do plano de Trump diz respeito ao fim do governo Netanyahu e do projeto sionista de construção do Grande Israel com a anexação da faixa de Gaza e da Cisjordânia que estava em curso. O plano de Trump pode contribuir para o fim do governo Netanyahu. Sua coalizão com os extremistas de direita e o fim do projeto sionista de inviabilização do Estado palestino com a construção da Grande Israel, que ocorreria com a anexação por Israel da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Radicais de ultradireita em Israel, que integram o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, também encaram o plano de Trump como um revés para eles, pois se opõem ao seu projeto de anexar Gaza e expulsar definitivamente os palestinos de seu território, e a meta declarada de alguns ministros israelenses que também defendem a anexação da Cisjordânia a outra parte de um eventual Estado palestino. Bem, esses são os aspectos positivos do plano proposto por Trump. Agora vamos falar dos aspectos negativos do plano de Trump. Primeiro é a percepção do favorecimento a Israel. O plano de Trump oferece maior segurança e controle territorial estratégico para Israel, mantendo sua influência ou presença indireta na faixa de Gaza, mesmo após a retirada de suas tropas, além de impor condições pesadas aos palestinos. Isso pode alimentar ressentimento, desconfiança e resistência. Então esse é o primeiro ponto, aspecto negativo do plano de Trump. É essa percepção de favorecimento a Israel. Segundo, a falta de clareza nos prazos. Falta de clareza ou prazos vagos para a soberania palestina. Embora o caminho para o Estado palestino seja mencionado, não há garantias claras de quando e como ele será instituído de forma plena. Nem se terá jurisdição sobre fronteiras, segurança e recursos naturais sem interferência exterior. O Hamas afirma que a proposta do presidente Trump, que dizem respeito ao futuro da faixa de Gaza e aos direitos legítimos do povo palestino, está vinculado a uma posição nacional unificada e fundamentada nas leis e resoluções internacionais pertinentes, a ser discutida em um quadro nacional palestino amplo, no qual o Hamas fará parte e contribuirá com plena responsabilidade. Então este é um outro aspecto negativo, que é a falta de clareza ou prazos vagos para a soberania palestina. Terceiro, são as questões de legitimidade democrática e participação local. O plano propõe formas de governo transitório ou tecnocrático que marginaliza a participação dos palestinos, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, nos processos decisórios. Isso pode gerar resistência popular. A forte centralização na figura de Trump, que presidirá o Conselho de Paz, mais focado na economia do que no direito internacional, pode dar a impressão de que se quer tirar dos palestinos a gestão do seu próprio futuro. Então, este é um outro ponto, um outro aspecto negativo do plano de Trump. É a questão da legitimidade democrática e participação, e falta de participação local nas decisões. Quarto aspecto negativo diz respeito aos riscos de segurança persistentes. Mesmo com o desarmamento do Hamas e retirada parcial das tropas israelenses, há o risco de que as facções radicais, tanto de um lado quanto do outro, se recusem a cooperar com a realização do plano.
que ocorram infiltrações de facções radicais, ou que a autoridade de segurança proposta não tenha capacidade real de manter a ordem na faixa de Gaza. O quinto aspecto negativo diz respeito às reações negativas e oposição internacional. Alguns países árabes, grupos palestinos, organizações internacionais e a opinião pública palestina podem expressar ceticismo ou rejeição que pode minar a implementação do plano. Sexto aspecto negativo diz respeito à violação do direito internacional. Há críticas de que o plano viola a norma do direito internacional ao não tratar, por exemplo, da ocupação israelense do território da Cisjordânia, não tratar dos direitos dos refugiados e do controle de Jerusalém, entre outros aspectos relacionados com a crise entre Israel e Palestina. Sétimo aspecto negativo diz respeito à dificuldade logística e material de reconstrução. A tarefa de reconstruir a faixa de Gaza, depois de anos de conflito, bloqueios, destruição de infraestrutura, deslocamentos em massa de sua população, é gigantesca. A tarefa de reconstruir Gaza é gigantesca. Mesmo com promessa de financiamento, haverá enormes desafios para garantir segurança, acesso, distribuição justa de ajuda e reconstrução sustentável. O oitavo aspecto negativo diz respeito às pressões políticas internas. Em Israel, extremistas de direita consideram que Israel cedeu demais, porque o plano não garante a eliminação do Hamas. Extremistas de direita de Israel podem fragilizar compromissos do plano de longo prazo. Netanyahu enfrenta forte oposição interna. Ministros ultranacionalistas da sua coligação já rejeitaram partes do plano, especialmente a menção mesmo que valha a um futuro Estado palestino, o que ameaça a estabilidade de seu governo. Do lado palestino, existe desconfiança de que os compromissos não serão cumpridos ou que serão impostos sem sua participação real. O nono aspecto negativo diz respeito ao obstáculo à criação do Estado palestino. O plano de Trump é vago, como já afirmamos, sobre a criação do Estado da Palestina, mas indica um caminho que pode levar a um reconhecimento no futuro. A criação do Estado palestino é tratada de forma ambígua e condicional, que pode minar o apoio palestino ao plano. Netanyahu tem dado sinais de recuar em relação a vários dos termos do plano de Trump, ao afirmar que o exército israelense permaneceria em partes de Gaza e que Israel resistiria à força à criação de um Estado palestino. Esta posição de Netanyahu contraria o plano proposto por Trump, que prevê a retirada total das forças israelenses e sugere que ao fim do processo poderia haver um caminho possível para a autodeterminação e a formação de um Estado palestino. Além disso, a escolha do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair para o papel de liderança evoca o mandato britânico para a Palestina, que foi inteiramente favorável a Israel após a Primeira Guerra Mundial, que é vista como um problema. O décimo aspecto negativo diz respeito à ausência da ONU na mediação do conflito. Lamentavelmente, a ONU, a Organização das Nações Unidas, não tem nenhuma participação na elaboração do plano de paz e na mediação do conflito entre o Estado de Israel e o povo palestino da faixa de Gaza, demonstrando sua fragilidade como uma organização voltada para a construção da paz entre os povos. A única ação prevista para a ONU foi a da distribuição da ajuda humanitária. A incapacidade da ONU na mediação dos conflitos internacionais é um fato bastante grave,
que exige sua reestruturação imediata, a fim de que ela possa vir a atuar na construção do mundo de paz entre as nações. É um fato lamentável de que a mediação que está em curso no Egito não conte com a participação da ONU. Bem, quais são as conclusões que podemos extrair de tudo que acabamos de apresentar? Pelo que nós acabamos de expor, o plano de paz para Gaza, apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresenta aspectos positivos e negativos. Apesar de apresentar alguns aspectos positivos, como uma proposta para pôr fim à guerra com o fim das hostilidades, com cessar-fogo total e retirada gradual das forças israelenses, a troca de reféns e prisioneiros, a libertação de todos os reféns israelenses vivos e mortos em 72 horas e de cerca de 1.950 prisioneiros palestinos, a reconstrução de Gaza, a criação de um governo temporário e apolítico de tecnocratas palestinos, supervisionado por um Conselho de Paz Internacional, presidido por Trump, o desarmamento e o destino do Hamas, a abertura de um caminho futuro para o Estado palestino, o plano de Trump, apesar de todos os aspectos positivos, apresenta aspectos negativos que podem inviabilizar sua implementação, conforme nós apresentamos. Bem, essas são, portanto, meus amigos, as considerações que eu tenho a fazer sobre o plano de paz de Trump para Gaza e os aspectos positivos e negativos de sua implementação. Eu espero que esse processo leve a uma efetiva construção da paz entre Israel e Palestina, que o Estado palestino seja construído e que a coexistência pacífica entre Israel e Palestina se estabeleça na região. Apesar dos aspectos positivos, conforme nós apresentamos, existem os aspectos negativos que, se não forem devidamente neutralizados, poderão colocar em xeque o plano de Trump. Bem, para efeito da nossa apresentação, nós realizamos várias consultas a várias publicações. A primeira publicação foi uma publicação de Rushd Abu Alouf, Plano de Paz de Trump para Gaza ignora os interesses dos palestinos, diz membro do Hamas à BBC. E isso está disponível no site www.bbc.com. Analisamos também uma publicação da CNN Brasil, Plano de Paz com 21 pontos anima Trump sobre o fim da guerra em Gaza. E isso está disponível no site cnnbrasil.com.br. Analisamos também a publicação da Folha de São Paulo, Plano de Trump para Gaza inclui anistia a membros do Hamas e Conselho de Transição liderado pelo americano. Isso está disponível no site www.folha.uol.com.br. Analisamos também uma outra publicação do g1.globo.com. O título do artigo é Hamas diz aceitar libertar todos os reféns em resposta a plano de Trump. Isso está disponível no site g1.globo.com. Também analisamos uma publicação de Victor Lacombe. O artigo tem como título: Ao lado de Trump, Netanyahu diz concordar com o plano dos Estados Unidos para a paz em Gaza. Isso está disponível no site www.folha.uol.com.br. E finalmente analisamos
uma publicação do The Economist, Donald Trump reaches for eternal peace in Gaza. Isso está disponível no site www.economist.com. Portanto, meus amigos, são estas as considerações que eu queria fazer a respeito deste conflito que começou após a Primeira Guerra Mundial, mais especificamente a partir da segunda década do século XX, e que perdura até o presente momento. Eu espero que esse plano seja um passo importante no sentido da construção da paz entre Israel e Palestina. Então, são essas, meus amigos, as considerações que eu queria fazer sobre esse tema. Espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo meu abraço fraternal para todos.